Bem, galera, para quem está iniciando o artigo agora, já deixar um aviso, é um tema muito complexo, trata de um dimensionamento do maciço que suporta as estacas e se você realmente tiver estômago para ver todo o áudio artigo, se prepare. Valeu. Título do artigo: um método iterativo para o projeto de maciços rígidos de encabeçamento de estacas. Resumo: em um artigo anterior, o autor apresentou um novo modelo de escolhas etiantes para projetos de maciços rígidos de encabeçamento de estacas, baseado no conceito de área ampliada sobre o pilar. Nesta área ampliada, as tensões de compressão são reduzidas o bastante para não haver rotura das escolhas. Um algoritmo iterativo é usado para determinar a profundidade requerida da área ampliada. O modelo considera a rotura por engastamento das escórias e por escoamento do tirante de aço. A comparação com um grande número de resultados experimentais disponíveis na literatura demonstrou a eficiência do modelo proposto para o projeto de maciços de encabeçamento de estacas. O presente artigo introduz uma modificação na geometria da área ampliada que significa o uso do modelo para o projeto estrutural. O método dos coeficientes parciais de segurança é empregado para o projeto dos maciços, e a segurança estrutural é avaliada através do índice de confiabilidade. A pequena probabilidade de rotura, estimada através do índice de confiabilidade, demonstra a segurança do método proposto. Usualmente, as estruturas de concreto são divididas em duas regiões distintas, para as quais são feitas diferentes hipóteses sobre seu comportamento. As regiões em que a hipótese das seções planas da teoria técnica da flexão apresenta precisão satisfatória são chamadas de regiões B. Para essas regiões, aplicam-se os métodos clássicos da teoria de flexão. Esses métodos clássicos não são aplicáveis nas regiões da estrutura onde a distribuição de deformações é não linear, como próximo a cargas concentradas, nós de pórticos, aberturas, vigas paredes, maciços rígidos de encabeçamento de estacas, etc. Essas regiões são denominadas de regiões D. Desse modo, as normas de projeto das estruturas de concreto armado consideram dois diferentes métodos para o projeto dos maciços de encabeçamento de estacas. No primeiro método, o maciço é analisado como uma viga ou uma laje apoiada nas estacas. A armadura principal é calculada como em um problema de flexão, para o momento em uma seção de referência localizada no pilar. A resistência à força cortante é verificada usando o mesmo critério de vigas. A punção é verificada como em lajes. Usualmente, esse método seccional é empregado para os maciços flexíveis, quando a distância entre o eixo de qualquer estaca até a face do pilar é maior do que 2 vezes a altura do maciço. Para evitar a necessidade da armadura transversal, a força cortante em uma seção de referência é limitada pela mesma fórmula usada para as lajes finas. A resistência à força cortante depende da resistência à compressão do concreto, da taxa de armadura. Algumas normas de projeto também consideram a espessura da laje na avaliação da resistência à força cortante. Geralmente, a seção de referência usada para determinar a força cortante de cálculo é tomada como uma distância d da face do pilar, onde d é a altura útil do maciço. A punção é verificada em um perímetro de controle localizado a uma distância d sobre 2 da face do pilar, ou a uma distância 2d. Existe uma falta de uniformidade com relação à localização do perímetro de controle, bem como em relação ao valor da resistência ao puncionamento. Verificações adicionais no perímetro do pilar e em torno das estacas também podem ser necessárias. No segundo método,
Os maciços são projetados através de um modelo de treliça espacial, também chamado de modelo de escórias etiantes. As verificações objetivam limitar as tensões de compressão nas escórias de concreto para evitar uma ruptura frágil, se as escórias são idealizadas como prismáticas ou cônicas. É suficiente limitar as tensões de compressão nos nós da treliça, localizados próximos às estacas e próximo ao pilar. Em seguida, calcula-se a armadura necessária para os tirantes. Esse método é empregado para os maciços rígidos, quando a distância entre o eixo de qualquer estaca até a face do pilar é menor do que 2 vezes a altura do maciço. As zonas nodais sobre as estacas são denominadas de zonas nodais CCT, porque elas recebem 2 forças de compressão e 1 força de tração. Usualmente considera-se uma zona nodal ampliada para levar em conta a distribuição das tensões de contato até o nível da armadura. A zona nodal abaixo do pilar é denominada de zona nodal CCC, porque em um problema bidimensional ela recebe 3 forças de compressão. Vários métodos de escórias e tirantes tracionadas usam um valor arbitrário x para a altura da zona nodal CCC sobre o pilar. Nesses métodos, o valor de x é escolhido sem nenhum critério racional. Em um artigo anterior, o autor apresentou um novo modelo de escórias e tirantes para o projeto de maciços rígidos de encabeçamento de estacas, baseado no conceito de área ampliada sobre o pilar. Nessa área ampliada, as tensões de compressão já foram reduzidas o bastante para não causar esmagamento das escórias. Assim, essa verificação é substituída pela determinação da altura x, da zona nodal CCC, no topo do maciço, igual à profundidade da área ampliada, requerida para não ocorrer esmagamento das escórias. Um algoritmo iterativo é usado para este fim. O presente artigo introduz uma modificação na geometria da área ampliada, o que significa o emprego do modelo. O método dos coeficientes parciais de segurança é empregado para o projeto dos maciços e a segurança estrutural é avaliada através do índice de confiabilidade. Um grande número de resultados experimentais disponíveis na literatura é usado para determinar o índice de confiabilidade. A pequena probabilidade de ruptura, estimada através do índice de confiabilidade, demonstra a segurança do projeto do método proposto. Item 2. Modelo proposto para o projeto de maciços rígidos de encabeçamento de estacas. No modelo proposto neste trabalho, considera-se que as escórias convergem para um plano horizontal situado a uma distância x do topo do maciço. Nesse plano horizontal, as tensões verticais σVd já foram reduzidas o bastante para não ocorrer o esmagamento das escórias de concreto. A tensão de compressão σc na escória é dada por σc igual a σVd dividido pelo seno ao quadrado de θ, onde θ é o ângulo de inclinação da escória em relação à horizontal. O ângulo de inclinação das escórias deve satisfazer a relação tangente de θ maior ou igual a 1 sobre 2, ou seja, θ maior ou igual a 26,6 graus. O ACI Building Code exige θ maior ou igual a 25 graus. A altura do maciço deve ser escolhida para assegurar essa inclinação mínima para as escórias do concreto. Para evitar o esmagamento das escórias próximo ao topo do maciço, é necessário limitar σc menor ou igual ao FCD1', onde FCD1 é a resistência à compressão de cálculo do concreto nesta zona. Logo, o plano horizontal procurado é aquele onde σVd é igual a seno ao quadrado de θ vezes FCD1', como mostrado na figura 1. A figura 1 aparecerá na tela por um período de 30 segundos. Conforme está indicado na figura 1, a região com profundidade x, situado abaixo do pilar,
nada mais é do que uma extensão do próprio pilar dentro do maciço. Nesta região, o pilar tem uma base alargada, uma vez que a armadura do pilar penetra até a base do maciço, ou são empregados chumbadores de espera. A carga é transferida progressivamente por aderência e, principalmente, através da ampliação da área comprimida dentro do maciço. De fato, no contato do pilar com o topo do maciço, apenas a carga NDC igual a ND menos NDS é transferida imediatamente ao concreto do maciço, onde NDS é a parcela de carga que é resistida pela armadura do pilar. A rotura devida às tensões de contato somente ocorre se o concreto do maciço tiver uma resistência muito menor que o concreto do pilar. Devido ao confinamento imposto por um grande cobrimento de concreto, o concreto desta região está submetido a um estado de compressão triaxial para maciços de várias estacas, ou a um estado de compressão biaxial para maciços de duas estacas. Desse modo, ocorrerá um aumento significativo na resistência à compressão uniaxial, FC', não havendo risco de esmagamento nesta zona, mesmo se o concreto do maciço tiver uma resistência um pouco menor que a resistência do concreto do pilar. Usualmente, esta região é referida como uma zona nodal CCC, porque, em um problema bidimensional, ela recebe 3 forças de compressão. As várias normas de projeto fornecem limites para a tensão de compressão nesta zona nodal. Para um nó não confinado, o Eurocode EC2 adota FCD1 é igual a 1, abre parênteses, 1 menos FCK sobre 250, fecha parênteses, vezes FCD'. A fórmula estará na tela. Onde FCK é a resistência característica em megapascais e FCD é a resistência à compressão uniaxial de cálculo do concreto. De acordo com esta equação, resulta FCD1 maior ou igual a 0,85 FCD, se FCK for menor ou igual a 37,5 MPa. O limite 0,85 FCD para a tensão de compressão também é adotado nas referências 3, 4 e 12. Desse modo, neste trabalho, adota-se FCD1 igual a 0,85 FCD para a zona nodal CCC. Em um artigo anterior, na referência 1, a área ampliada sobre o pilar foi definida considerando uma distribuição da carga ao longo da altura do maciço, com a mesma inclinação das escórias. Neste presente trabalho, a distribuição da carga é considerado como ilustrado na figura 2, para o maciço de 4 estacas. A área da seção transversal do pilar é AC. A área da base do maciço no contorno externo da estaca é AB. A área ampliada, AV na profundidade X, é interpolada como? Veja a fórmula. Área ampliada AV é igual a 1 menos Xi, que multiplica a área da seção do pilar, mais Xi vezes AB, que é a área ampliada, onde Xi é igual a X sobre D, e D é a altura útil do maciço. Na figura 3, apresentam-se as áreas AB para maciços de 2 e 3 estacas. Na figura 4, apresenta-se o modelo de escórias e tirantes proposto. A inclinação das escórias é dada por tangente de θ igual, abre parênteses, D menos 0,5x, fecha parênteses, dividido por R, onde R é igual a 0,5 vezes L0 menos 0,25 vezes A. Para maciços de mais de 2 estacas, R é o comprimento da projeção horizontal da escória partindo de um ponto dentro do pilar, indo até a estaca mais afastada. Esta equação pode ser escrita como? Veja a equação na tela. Tangente de θ é igual
tangente de θ0, que multiplica, abre parênteses, 1 menos 0,5 x sobre d, fecha parênteses, onde tangente de θ0 é igual a d sobre r. Então, para um dado valor de x, é possível calcular a inclinação das escórias através da equação e a área ampliada AV sobre o pilar usando a outra equação anterior. A seção vertical na área ampliada é dada por σVd é igual a ND sobre AV', onde ND é a carga de cálculo e AV é uma função de x. Impondo a condição σVd igual a seno ao quadrado de θ vezes FCD1', pode-se obter x através de um processo iterativo, definindo a força normal relativa. Todas as equações estarão na tela. Definindo a força normal relativa. Normal relativa V é igual a ND dividido por AC vezes FCD. Impondo a condição que σVd é igual a seno ao quadrado de θ vezes FCD1', onde FCD1 é igual a 0,85 FCD', resulta normal relativa V vezes AC vezes FCD dividido por, abre parênteses, 1 menos xi, fecha parênteses, área da seção mais xi vezes AB é igual a 0,85 FCD seno ao quadrado de θ. Resolvendo a equação, obtém-se que xi é igual a x sobre d, que é igual a força normal relativa menos 0,85 seno ao quadrado de θ, dividido por, abre parênteses, n menos 1, fecha parênteses, 0,85 seno ao quadrado de θ, onde n é igual a b dividido sobre AC. Isso que eu acabei de narrar é bem complexo, mas vai estar na tela. A equação 5, na tela, só pode ser resolvida iterativamente. Para isso, adota-se o seguinte procedimento. Passo 1. Admitir x igual a zero e calcular o ângulo θ igual a θ0, através da relação tangente de θ0 é igual a d sobre r. Passo 2. Calcular x é igual a xi vezes d, através da equação 5. Se x for menor ou igual a zero, a solução é x é igual a zero, indicando que as escórias podem convergir para o topo do maciço. Se x for maior que zero, ir para o passo seguinte. Passo 3. Com o valor de x obtido no passo anterior, calcular um novo ângulo θ, com o emprego da equação 2. Com esse valor de θ, calcular o novo valor de x através da equação 5 e proceder iterativamente até a convergência de x. O critério de convergência adotado é, em módulo, xj menos xj menos 1 dividido por xj menor ou igual a 0,1, onde xj menos 1 e xj são os valores obtidos em duas iterações sucessivas. Para assegurar um mínimo de ductibilidade e evitar uma ruptura frágil, a profundidade relativa xi é igual a x sobre d no plano horizontal obtido na equação 5 deve ser limitada. Assim, xi é restrito aos valores xi menor ou igual a 0,45 para FCK menor ou igual a 35 MPa e xi menor ou igual a 0,35 para FCK maior que 35 MPa, de acordo com as recomendações do Código Modelo SEB-FIPE. Do mesmo modo, o ângulo da inclinação das escórias é limitado a θ maior ou igual a 26,6 graus. Se essas restrições não forem atendidas, devem aumentar-se a altura útil D do maciço e ou as dimensões da seção transversal do pilar. O mesmo deve ser feito se o processo iterativo não convergir. Para evitar o processo iterativo, pode-se adotar um valor mínimo para o ângulo θ, calculando-se x com o emprego da equação 5. Na referência 14, por exemplo, adota-se θ igual a 26,6 graus, como sendo este o ângulo mínimo de inclinação das escórias. Esse procedimento simplifica o projeto estrutural, mas pode ser antieconômico.
particularmente para maciços de 2 estacas. Outros autores, nas referências 15 e 16, consideram um valor de x fixado arbitrariamente, tais como x é igual a 0,3d. Calculando-se a inclinação θ através da equação 2, com essa simplificação resulta um braço de alavanca z igual a 0,85d. Esse valor de x pode ser excessivo se a carga do pilar for pequena, e a solução será antieconômica. De todo modo, o processo iterativo proposto envolve cálculos simples e converge rapidamente, sendo a solução recomendada. Se o pilar transmite um momento fletor ao maciço, a força normal relativa V deve ser calculada para uma carga equivalente, NDE igual a ND. Como uma simplificação, pode-se considerar que NDE seja igual ao número de estacas multiplicado pela reação de cálculo da estaca mais carregada. Se algumas estacas estiverem tracionadas, surgirá um momento negativo, o qual exigirá uma armadura na face superior do maciço. Além disso, deve-se garantir-se que a barra das estacas sejam ancoradas no topo do maciço para suspender essa reação negativa. Alternativamente, pode ser utilizados estribos verticais para suspender a força de tração da estaca. Após o cálculo de x, o braço de alavanca Z igual a D menos 0,5x fica definido como mostrado na figura 4. As figuras 5 e 6 mostram as variações do braço de alavanca relativo Z sobre D. Para dois valores da razão, N igual a AB sobre AC. Observa-se que o valor simplificado Z igual a 0,85D é excessivo para muitos casos. Essas figuras podem ser usadas para determinar a altura útil mínima do maciço. Por exemplo, para um maciço com N igual a 4 e V igual a 0,6, é necessário que D sobre R seja maior que 0,75, como pode ser observado na figura 5. Se D sobre R for igual a 1, resulta Z sobre D igual a 0,9. Gráficos semelhantes podem ser obtidos para outras razões de N igual a AB sobre AC. Após a determinação do braço de alavanca Z, calcula-se a área de aço AS, descrita na equação 6. A equação 6 pode ser escrita como: veja equação 7, onde MD é o momento fletor de cálculo em uma seção de referência localizada a uma distância de 0,25 vezes A da face do pilar, causado pela reação de uma estaca. As reações das estacas são obtidas considerando o maciço como um corpo rígido e uma variação linear dos assentamentos de cada estaca. Se as estacas são carregadas desigualmente, devido à excentricidade da força ND, deve considerar-se aquela que causa o maior valor de MD, na seção de referência. A equação 7 indica que o modelo de bielas e tirantes conduz a um cálculo das armaduras semelhante ao que é adotado para os maciços flexíveis. A principal diferença é que a armadura deve ser concentrada nas localizações dos tirantes idealizados no modelo. Deste modo, o modelo pode ser usado para calcular as armaduras dos maciços de várias estacas. Para isso, basta calcular a reação de cada estaca e determinar o momento fletor máximo da seção de referência. Esse momento fletor é causado considerando as reações de todas as estacas localizadas no mesmo lado da seção de referência. Na figura 7, indicam-se as seções para cálculo das armaduras em duas direções ortogonais, para um maciço de várias estacas. A armadura da direção 1 é calculada para o momento fletor na seção S1, produzido pelas reações de todas as estacas situadas à direita desta seção. Se as estacas do lado esquerdo produzirem um momento fletor maior, deve considerar-se
a seção S1, localizada neste lado. A armadura da direção 2 é calculada para o momento da seção S2, de maneira similar. A armadura em cada direção deve ser concentrada no alinhamento das estacas, preferencialmente numa largura máxima igual ao diâmetro da estaca, como indicado na figura 7. Uma atenção especial deve ser dada à ancoragem das barras dos tirantes. A força mínima a ser ancorada deve ser maior ou igual a 0,75% da força de tração máxima. Armaduras adicionais, dispostas entre as estacas, podem ser necessárias para controlar a fissuração do concreto. A tensão na escora no nó 2, veja a figura 4, sobre a estaca é dada pela equação 8, onde FDE é a reação de cálculo da estaca AMP igual a K vezes AP. É a área ampliada sobre a estaca, AP é a área da seção transversal da estaca e K é um fator que leva em conta a distribuição das tensões de contato até o centroide da armadura. Para maciços de duas estacas submetidos a uma carga concentrada, como mostrado na figura 4, FDE é igual a 0,5 ND. Se as estacas são carregadas desigualmente, deve-se determinar o nó onde σC2 é máxima. Admite-se que as tensões de contato sobre as estacas se dissipam com ângulo de 45 graus em todas as direções, de acordo com as recomendações do EC2. Desse modo, o coeficiente K é dado por equação 9, onde φP é o diâmetro da seção da estaca e D' é a distância entre o eixo da armadura do tirante e a face inferior do maciço, como mostrado na figura 4. Para estacas de seção quadrada, φP é o lado da seção transversal. Deve-se garantir que a área ampliada AMP igual a K vezes AP não caia fora do maciço. Em todo caso, recomenda-se limitar K menor ou igual a 4. Para maciços de duas estacas, as tensões de contato se dissipam apenas na direção das estacas e K é igual a 1 mais 2D' sobre φP. Se for necessário considerar a ampliação bidirecional dada na equação 9 para evitar o esmagamento das escórias, é necessário prever um reforço transversal sobre a estaca. Isso pode ser modelado usando um modelo de escórias e tirantes na direção transversal. A área desse reforço transversal é dada por AST igual a 0,25 FDE sobre FYD. Para maciços de mais de duas estacas, este reforço não é necessário. A zona nodal sobre a estaca é denominada de zona nodal CCT. Para evitar as rupturas das escórias nesta zona, deve-se limitar σC2 menor ou igual FCD2. Aqui não existe consenso quanto ao limite para a tensão de compressão, FCD2, como mostrado na referência 1. Assim, conservativamente, adota-se a equação 10, de acordo com as recomendações do código FEB-FIP, referência 13. Item 3. Verificação da segurança estrutural. A segurança de uma estrutura pode ser avaliada comparando sua resistência com as cargas externas. A diferença entre esses dois valores é uma medida da distância ao estado limite último, considerando a resistência e as cargas como variáveis aleatórias. É necessário formular o problema em termos de probabilidade de rotura. Se Fu é uma variável aleatória representando a carga de rotura da estrutura, isto é, sua capacidade de carga, e Fs representa a carga aplicada, a probabilidade de rotura, Pf, é dada por equação 11 e indica a probabilidade de que as ações externas excedam a resistência estrutural. Esse problema pode ser
formulado em termos da margem de segurança ou do coeficiente de segurança. A segunda alternativa é adotada neste trabalho, definindo o coeficiente de segurança global, S igual a FU sobre Fs. A rotura corresponde à ocorrência do evento S menor que 1, onde S é uma distribuição log-normal, seu logaritmo natural, y igual a ln de S, tem uma distribuição normal com valor médio μy e desvio padrão σy. Assim, a probabilidade de rotura é dada pela equação 12, onde Fy em função de y é a distribuição normal de probabilidades, ou distribuição de Gauss. Definindo a variável normal reduzida, t igual a y menos μy sobre σy, a equação 12 pode ser escrita como a equação 13, onde beta igual a μy sobre σy é o índice de confiabilidade e φ em função de menos beta é a função acumulada da distribuição normal reduzida. Como pode ser observado, a probabilidade de rotura diminui com o aumento de beta. Logo, o índice beta é uma importante medida no nível de segurança, uma vez que ele é relacionado à probabilidade de rotura, ou, alternativamente, à segurança estrutural. Para demonstrar a validade do modelo proposto, foram analisados 186 maciços de encabeçamento de estacas ensaiados por outros autores. Esses resultados experimentais incluem 37 maciços de 2 estacas, 21 maciços de 3 estacas e 128 maciços de 4 estacas. Todos os maciços foram submetidos a uma carga centrada. Os pilares possuem seção transversal quadrada ou retangular. As estacas podem ser quadradas, retangulares ou de seção circular. A resistência à compressão do concreto, FC, baseadas em testes de cilindros, variou de 13,2 MPa a 49,3 MPa. Na tabela 1, apresentam-se as informações resumidas sobre os maciços. Os detalhes completos podem ser obtidos nas referências listadas na tabela. Para os maciços de 4 estacas, os dados completos também podem ser obtidos na referência 29. Ao realizar o projeto estrutural, a carga de cálculo ND é dada por ND igual a γF vezes NK, onde NK é a carga característica e γF é maior que 1, é um coeficiente parcial de segurança. A resistência à compressão de cálculo do concreto é FCD igual a FCK sobre γC, onde FCK é a resistência característica e γC é maior que 1, é outro coeficiente parcial de segurança. Finalmente, a tensão de escoamento de cálculo do aço é FYD igual a FYK sobre γS, onde FYK é a tensão de escoamento característica e γS maior que 1 é um terceiro coeficiente parcial de segurança. Para comparação com resultados experimentais, adota-se FCK igual a FC e FYK igual a FY, onde FC e FY são as resistências obtidas nos ensaios. A rigor, as resistências características são menores que os valores discretos obtidos nos ensaios. Assim, ao considerar FCK igual a FC e FYK igual a FY, as cargas de rotura teóricas serão superavaliadas e o coeficiente de segurança global obtido será menor que o real. Desse modo, o procedimento adotado fica mais conservativo. Neste trabalho, adotam-se os coeficientes parciais de segurança, γC igual a 1,5 e γS igual a 1,15, de acordo com o Eurocode EC2, para o coeficiente das ações. Adota-se γF igual a 1,40 de acordo com a norma brasileira NBR 6118. A capacidade de resistência FU é a carga de rotura obtida no ensaio. A carga aplicada Fs é igual à carga característica NK igual a ND sobre γF. Logo, o coeficiente global de segurança S igual a FU sobre Fs e Y igual a ln de S podem ser determinadas para cada ensaio. Considerando todos os ensaios para cada tipo de maciço,
pode determinar-se o valor médio μy e o desvio padrão σy. Finalmente, podem-se calcular os índices de confiabilidade. Beta igual a μy sobre σy e a probabilidade de rotura, PF é igual a φ de menos beta. Para determinar a carga de rotura teórica, emprega-se um processo incremental para a carga ND. Para cada valor de ND, determina-se a profundidade x do plano horizontal com o algoritmo iterativo apresentado anteriormente. Em seguida, verifica-se a tensão de compressão na escória sobre a estaca com o uso da equação 8, 9 e 10. Finalmente, compara-se a força de tração RSD no tirante com a sua resistência, AS vezes FYD. Se a rotura não ocorrer para qualquer desses dois modos de rotura, incrementa-se a carga até encontrar a carga de rotura teórica ND. A carga aplicada Fs para determinar o coeficiente global de segurança é Fs igual a ND sobre γ F. Observa-se que a carga de cálculo ND é determinada indiretamente a partir de dados experimentais, retroanálise. De acordo com o modelo, um maciço com as dimensões, armaduras e resistências dos materiais De acordo com o modelo, um maciço com as dimensões, armaduras e resistência dos materiais do ensaio rompe para a carga Fs igual a Nk igual ND sobre γ F. Essa carga de rotura teórica é determinada com as resistências de cálculo FCD igual a FCK sobre γ C e FYD igual a FYK sobre γ S. Porém, a carga de rotura obtida no ensaio é FU. Desse modo, pode-se determinar o coeficiente global de segurança S igual a FU sobre Fs para cada ensaio. Admitindo-se que S seja log-normal, pode calcular-se o índice de confiabilidade e estimar a probabilidade de rotura. Resultados e discussões. Item 4. Na figura 8, apresenta-se o gráfico de probabilidade normal de y igual a ln de S para os 37 maciços de duas estacas. Na mesma figura, indica-se o resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov, teste KS, para uma correlação com a distribuição normal. Considerando-se um nível de significância de 5% e 37 pontos amostrais, a tabela do teste KS fornece D37 elevado a 0,05 igual a 0,22. Como D é menor que D37 elevado a 0,05, pode admitir-se que o coeficiente de segurança S seja log-normal. Na figura 9, apresenta-se o histograma de y igual a ls para os 37 maciços de duas estacas. O valor médio de y é μy igual a 0,82 e o desvio padrão é σy igual a 0,10. O índice de confiabilidade é beta igual a 8,2. Na figura 10, apresenta-se o gráfico de probabilidade normal de y igual a ln de S para os 21 maciços de 3 estacas e o resultado do teste KS para o nível de significância de 5% e 21 pontos amostrais. A tabela do teste KS fornece D21 com 5% igual a 0,29. Como D menor que D21 com 5%, admite-se que o coeficiente de segurança S é log-normal. Na figura 11, apresenta-se o histograma de y igual a ln de S para os 21 maciços de 3 estacas. O valor médio de μy é 1,04. O desvio padrão é D, σy igual a 0,18 e o índice de confiabilidade é beta igual a 5,8. Na figura 12, apresenta-se o gráfico de probabilidade normal de y igual a ln de S
para os 128 maciços de 4 estacas e o resultado do teste KS para o nível de eficácia de 5% e 128 pontos amostrais. A tabela do teste KS foi nesse: D 128 com 5% igual a 0,12. Como D é menor que D de 128 com 5%, pode-se admitir que o coeficiente de segurança seja log normal. Na figura 13, apresenta-se o histograma de y igual a ln de S para os 128 maciços de 4 estacas. O valor médio de μy é 0,82. O desvio padrão é σy igual a 0,14 e o índice de confiabilidade é beta igual a 5,9. Como pode ser observado, o índice de confiabilidade varia de acordo com o número de estacas. O maior valor para o índice de confiabilidade beta foi obtido para os maciços de 2 estacas. Este valor é muito alto para beta. Este valor muito alto para beta é devido ao fato de que o desvio padrão σy é muito pequeno. A tabela 2 apresenta-se um resumo dos resultados, justamente com a probabilidade de rotura, PF igual a φ de menos beta. A EN 1990, referência 32, adota um índice de confiabilidade alvo igual a 3,8 para consequência de rotura média em um período de referência de 50 anos. Para alta consequência de rotura, o índice de confiabilidade alvo é beta igual a 4,3 para um período de referência de 1 ano. Esses valores requeridos sobem para 4,7 e 5,2 respectivamente. Observa-se que esses índices de confiabilidade alvo foram alcançados para todos os maciços analisados. No item 5 é apresentado um exemplo numérico que eu não falarei neste caso. Item 6. Conclusões. Neste trabalho foi proposto um modelo de escórias e tirantes para o projeto de maciços de encabeçamento de estacas. A metodologia usada para determinar a altura da zona nodal, CCC, sobre o pilar é a principal diferença entre este modelo e os métodos tradicionais. Vários métodos tradicionais de escórias e tirantes adotam um valor arbitrário x para a altura da zona nodal CCC. Nesses métodos, o valor de x é escolhido sem nenhuma metodologia, por exemplo, simplesmente adotando x é igual a 0,3d. No modelo proposto, o esmagamento das escórias sobre o pilar é verificado em um plano horizontal situado dentro do maciço. Para isso, considere-se que as tensões verticais sobre o pilar se dissipam até a profundidade x, onde elas são reduzidas o bastante para não causar esmagamento das escórias. A determinação da profundidade desse plano horizontal, abre parênteses, a altura da zona nodal CCC sobre o pilar, requer o emprego de um método iterativo. Em um artigo anterior, na referência 1, a área ampliada sobre o pilar foi definida considerando que a distribuição da carga ao longo da altura do maciço ocorre com a mesma inclinação das escórias. No presente artigo foi introduzida uma modificação na geometria da área ampliada, o que significa o uso do modelo. Com essa nova formulação para a área ampliada, podem-se elaborar gráficos que permitam a solução direta do problema, sem a necessidade de realizar iterações. Alguns gráficos desse tipo são mostrados na figura 5 e 6. O modelo proposto foi usado para analisar 186 maciços ensaiados por outros autores, sendo 37 maciços de 2 estacas, 21 maciços de 3 estacas e 128 maciços de 4 estacas. O método dos coeficientes parciais de segurança foi empregado para projetar os maciços e a segurança estrutural foi avaliada através do índice de confiabilidade beta. A pequena probabilidade de rotura, estimada a partir do índice beta, demonstra a segurança do método proposto. O uso prático do método foi mostrado em um exemplo numérico de dimensionamento. Bem, galera, acredito que ninguém chegou até aqui devido à densidade deste artigo. Realmente é muito complexo, mas se alguém chegou,
deixe um like, se inscreva, que em breve terão mais. Falou!